amigos, sejam bem-vindos ao canal AFerri 2010. Eu sou o Alexandre Ferri e hoje vamos dar prosseguimento à nossa aula de rede doméstica de computadores. Na aula de hoje vamos conhecer dois termos importantes, o IP e o MAC Address. Antes da gente começar com a aula, eu queria reforçar com vocês dois pontos importantes. O primeiro ponto é que este curso será para redes domésticas. Redes voltadas para empresas já requer outros tipos de equipamentos, porque a quantidade de computadores geralmente é maior, né? Nós teremos ali mais dispositivos e com isso uma complexidade maior. O que nós estamos visando aqui é exatamente as nossas redes domésticas, a rede que nós temos dentro das nossas casas. Então é configurar ali um roteador para utilizar ele como roteador ou como um repetidor de sinal ou simplesmente um dispositivo que é repetidor de sinal. São dispositivos para aumentar o alcance aí da nossa rede, como nós vimos na primeira aula, a aula de introdução desse curso. O segundo ponto é que nós vamos estar estudando inicialmente os termos individualmente. O que é o IP, o que é o MAC Address, o que é um DHCP, o que é um Gateway, DNS e outras coisas, né? Por que isso? Porque quando nós entrarmos nas telas de configuração dos equipamentos, é muito importante que todos nós tenhamos ali uma base de conhecimento já igualada, né? Todo mundo sabendo exatamente o que é cada um destes termos e por que eles existem e requerem uma configuração. Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula aprendendo o que é o MAC Address e o IP. Rede de computadores nada mais é do que um meio de comunicação que permitirá que dois ou mais equipamentos possam se comunicar. Quando falamos de computadores, estamos falando de qualquer dispositivo que utilize um processador, como um computador desktop, um notebook, um celular, uma televisão smart, um console de videogame, entre outros. Para que exista uma comunicação entre dois ou mais dispositivos, será necessário uma identificação exclusiva de cada dispositivo para que se possa saber quem vai conversar com quem. Imagine a seguinte situação. Você está numa sala com 30 pessoas e você quer conversar com uma pessoa que está naquela sala em particular. Você então chama esta pessoa pelo nome, ou seja, o nome será neste caso a identificação exclusiva daquela pessoa que fará com que ela responda o seu chamado. Por exemplo, João, eu estou querendo falar com você. Alexandre, tá bom, já estou indo aí. Você percebe que eu usei o nome João para atrair a atenção daquela pessoa em particular e ela respondeu com o meu nome, que é a minha identificação pessoal, que permitirá o início do nosso diálogo. A mesma coisa usamos numa rede de computadores, quando necessitamos de identificadores exclusivos para poder definir quais computadores irão se comunicar numa rede com muitos dispositivos. Dessa necessidade de identificação dos dispositivos que estão conectados aí na sua rede de computadores, surgiu o MAC Address, onde MAC é uma abreviação em inglês que significa Media Access Control, ou seja, endereço de controle de acesso da mídia, que é o dispositivo físico do computador que permite a comunicação. Exemplo, a placa de rede do seu computador. No celular é a parte interna do Wi-Fi ou do Bluetooth. No console do videogame pode ser a placa de rede, que é via cabo, ou então o dispositivo Wi-Fi do videogame. Ou seja, qualquer parte do equipamento que seja responsável por uma comunicação entre equipamentos. Ela receberá um MAC Address, que servirá como um nome de identificação único e exclusivo para poder identificar este equipamento na rede.
Um celular, por exemplo, pode ter vários códigos de MAC address, um para a rede Wi-Fi e outro para a comunicação via Bluetooth. Entenderam que cada dispositivo que cria uma forma diferente de comunicação terá o seu próprio MAC address? Se um computador tiver 3 placas de rede, ele necessariamente terá um MAC address para cada placa ou para cada possibilidade de conexão via cabo de rede. Portanto, é uma codificação que identifica o meio físico da comunicação. Esta identificação, ela vai ocorrer durante o processo de fabricação do equipamento e estará gravada internamente no dispositivo. Portanto, quando você compra o dispositivo, ele já vem com uma identificação registrada internamente nele, de fábrica, e não será possível alterar este código. Existe um controle entre os fabricantes para que se evite a repetição destes códigos, mas mesmo assim pode acontecer de você encontrar uma situação de na mesma rede existirem 2 dispositivos com o mesmo endereço MAC address. E se isso acontecer, haverá um problema de comunicação entre estes dispositivos, pois a comunicação sempre acontecerá com a identificação dos dispositivos. E neste caso, você será obrigado a contornar este problema com uma configuração forçada via software ou programa. Mas vamos deixar isso para um outro momento, porque agora precisamos apenas compreender bem quem é o MAC address. Agora eu vou complicar um pouquinho mais, porque outro ponto que vamos tratar é o IP, que é uma sigla do inglês que significa Internet Protocol, ou protocolo de internet, que é um outro código que vai identificar o seu computador num formato reconhecido na rede mundial de computadores chamada internet. Nessa hora, provavelmente você vai ficar meio confuso, isso é natural de acontecer. E você deve estar se perguntando por que não usamos apenas o MAC address ou apenas o código IP para identificar os equipamentos. Então, eu vou fazer uma analogia simples que vai te ajudar a entender por que usamos o MAC address e o código IP. Quando você nasce, você ganha a sua primeira identificação da sua vida, que é a sua certidão de nascimento, que vai lhe dar um nome e sobrenome, que irão lhe identificar na sociedade em que você vive. Depois disso, você vai ganhar diversas outras identificações com finalidades específicas, como o RG, CPF, número de habilitação para poder dirigir um carro e por aí vai. Mas algumas identificações precisam necessariamente de outras para você conseguir, como por exemplo, um número de telefone celular. Para você adquirir um número de telefone, você antes precisa ter o seu número de CPF para que este seja associado no seu número de celular. Então entenda que o número do CPF é como o endereço MAC address do computador e o número do celular é o endereço IP. Ou seja, para se conquistar um endereço IP numa rede, é necessário se ter um endereço MAC antes. Durante a sua vida, você pode trocar de número de celular, cancelando a linha antiga e comprando uma nova, mas já o seu CPF nunca vai mudar. E da mesma forma, isso acontece no computador, onde o endereço MAC existirá durante todo o tempo de vida do dispositivo de comunicação. Mas o endereço IP dele poderá ser alterado diversas vezes, ou se desejarmos, poderemos até manter este endereço fixo. Da mesma forma que trocamos de empresa de telefonia celular e podemos manter o mesmo número de telefone. Bom, até este momento, espero que tenha entendido que números ou códigos podem ser criados para identificar alguém e que estes códigos diferentes existem com finalidades diferentes. Agora vamos explorar os formatos destes endereços. O endereço MAC é formado por 6 blocos.
onde cada bloco é composto por 2 algarismos no formato hexadecimal. Os 3 primeiros blocos vão identificar o fabricante do dispositivo de comunicação. Já os 3 últimos blocos são administrados pelo fabricante para se evitar ao máximo a repetição destes endereços. Já o endereço IP é uma combinação de 4 blocos de números, onde cada bloco pode variar entre 0 e 255. Com relação ao endereço MAC, nada poderá ser alterado. Bem, existem algumas situações em que nós somos obrigados a modificar este MAC address. Porém, deixo claro que nós não estamos modificando este endereço na placa onde ele foi gravado, mas estaremos enganando a rede modificando via software. Existem algumas situações que existe a necessidade de precisarmos modificar o MAC address, como por exemplo, uma rede onde você pode ter 2 ou mais dispositivos com o mesmo número de MAC address. Então você vai ser obrigado a alterar este endereço para que a sua rede funcione. Outra situação é lá nas configurações do roteador. Alguns provedores de acesso para a internet necessitam que o seu roteador tenha uma configuração específica de MAC address para que ele possa lhe autorizar o acesso à internet. E por último, uma situação onde você tem um programa que detecta a sua placa de rede através do MAC address. A sua placa pode queimar e você ter que substituir esta placa. Aí, neste caso, você pode clonar o mesmo endereço MAC address que existia na placa que você substituiu. Mas são casos muito raros e bem específicos. Nós vamos voltar a falar um pouco mais à frente no curso sobre isso. Eu só queria deixar aqui claro que você pode enganar a sua rede alterando este MAC address caso seja necessário. Porém, o endereço IP nós podemos alterar de acordo com as nossas necessidades e podemos definir equipamentos com IP fixo, ou seja, atribuímos um endereço IP para o mesmo dispositivo e todas as vezes que este ingressar na rede, ele manterá o mesmo endereço IP. Ou podemos definir como um IP variável e um dispositivo da nossa rede determinará automaticamente o endereço deste dispositivo todas as vezes que ele for ativado na rede. Vamos entender melhor como isso acontece. No IP fixo, quando você liga o computador na rede, ele anuncia para a rede que ele tem um MAC address e já tem um IP definido. E uma espécie de controlador de endereços da sua rede anota estas informações e a partir deste ponto o computador ingressa na rede e está apto a realizar a comunicação. No IP variável, quando você liga o computador na rede, ele anuncia para a rede que ele tem um MAC address, mas que ele vai precisar receber um endereço IP. E uma espécie de controlador de endereços da sua rede anota esta informação de endereço MAC e define para ele um endereço IP, para que este novo dispositivo, a partir deste ponto, possa ingressar na rede e estar apto a realizar a comunicação. Perceberam como o MAC address serve como um identificador inicial para permitir identificar o equipamento para que ele possa ganhar um endereço IP? Se estes endereços identificam com exclusividade os nossos dispositivos, podemos entender que numa rede jamais podem existir 2 endereços iguais, seja o endereço MAC ou o endereço IP, pois isso vai acabar gerando problemas de comunicação, pois qualquer comunicação precisa ser de um dispositivo para outro necessariamente. Os endereços IP, embora possamos configurar manualmente ou definir regras automáticas, estão sujeitos a regras definidas por órgãos governamentais que definem como deverão ser utilizados. Portanto, nossa rede doméstica também estará sujeita a obedecer regras específicas para que não sejam criados problemas de navegação, pois na rede mundial de computadores existem milhares de endereços IP já criados e identificando computadores.
Então, na próxima aula, vamos descobrir um pouco mais quais são estas regras para a definição de endereços IP. Um forte abraço a todos e nos veremos na próxima aula.